Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler do verso 3 ao verso 8. Romanos, capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, o autor dessa carta é o próprio apóstolo Paulo. Tudo indica, irmãos, que essa carta ela foi escrita aos irmãos de Roma, na Grécia, mais precisamente ali na cidade de Corinto, e mais ou menos nos 3 anos que ele passou lá, muito provavelmente os últimos 3 anos. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Paulo não conhecia os irmãos de Roma pessoalmente, e é muito provável que ele já tivesse notícias dos irmãos de Roma através também de carta, porque ele trata também de problemas que estavam acontecendo na igreja de Roma. Então, Paulo, ele escreve essa carta aos irmãos de Roma a fim de tratar sobre algumas coisas. Inclusive, ele fala do desejo de ver esses irmãos. Ele, inclusive, fala na carta que ele tentou por várias vezes ir visitar os irmãos de Roma e foi impedido por algumas circunstâncias. Então, nós sabemos desse desejo de Paulo porque ele escreve nessa carta. Então, Paulo, com a carta, ele tem alguns objetivos. A gente já falou que ele deixa claro que queria estar vendo os irmãos, mas ele também queria pregar na Espanha. A Espanha, na ótica da época, era os confins da terra, última terra ali com pessoas, e ele queria pregar o evangelho aonde ele ainda não tinha ido. Então ele queria usar o apoio dos irmãos da igreja de Roma para poder pregar na Espanha. E ele também apresenta, irmãos, e esse é o conteúdo denso e tão valioso dessa carta. Ele apresenta o evangelho que ele pregava. E nesse evangelho ele trata de alguns princípios fundamentais da nossa fé, doutrinas que nos acompanham até hoje, como doutrina do pecado, justificação, santificação. E ele também fala, como tema central dessa carta, que é a gratuidade da salvação na fé em Jesus Cristo, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé no nosso Senhor. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vem destrinchando essas doutrinas que a gente falou de maneira mais teórica, mais densa. E então, do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo vem falando de coisas práticas. É como se ele dissesse, tudo isso que eu falei do capítulo 1 ao capítulo 11, é assim que nós vamos viver. E então, é sobre isso que a gente vai meditar. Espero que você já tenha aberto no capítulo 12 de Romanos, no verso 3 ao verso 8. É disso que nós vamos tratar e nós vamos falar sobre servir, sobre serviço. Como é essa dinâmica do nosso serviço ao Senhor, mais especificamente dentro da igreja local. Que é isso, é um dos motivos que Paulo também está falando ali com os irmãos de Roma. Então vamos ler, leia com atenção. Ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com generosidade. O que preside ou lidera, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. E nós vamos até aqui. Irmãos,
grandes homens de Deus citaram de momentos que tiveram de profunda meditação com a carta aos Romanos. Entre eles, Agostinho, Martinho Lutero, John Wesley e, mais recentemente, Calbart. Tem muitos outros, mas grandes homens de Deus que nós conhecemos, lemos os seus escritos, os seus comentários, eles têm citações poderosas sobre a carta aos Romanos. Então, irmãos, nós, para começarmos a falar aqui do verso 3 ao verso 8, eu peço que você leia também o versículo 1 e o versículo 2. Porque esse porquê que Paulo diz no verso 3, ele está obrigatoriamente se referindo ao que ele disse antes. E também o começo, no verso 1, que ele diz, portanto, irmãos, ele está começando a falar, explicando tudo aquilo que ele disse, mais precisamente do 1 ao 11. Então ele vem dizendo, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por que nós lemos esses dois versículos se vamos falar dos dons espirituais? Porque a coisa, ela tem um segmento. Repare que Paulo ele começa a dizer, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Ele está dizendo, irmãos, se entreguem a Deus por completo, com tudo que vocês têm, com toda a sua atividade, se entregue a Deus como um sacrifício vivo. Nós sabemos que antes, podemos citar o exemplo de Abraão, que leva Isaac, e ele ia oferecer ali o seu filho. Hoje nós não precisamos mais fazer isso. Nós ofertamos e oferecemos o nosso corpo, a nossa vitalidade ao Senhor. Nós escutamos muitas pessoas dizerem que, quando eu ficar velho, quando eu não tiver mais nada para fazer, aí eu vou para a igreja. E isso é uma grande mentira. O Senhor quer a nossa vitalidade também. E ele continua dizendo, para ter uma mente transformada. Repare que ele pede para os irmãos entregarem o seu corpo, a sua vitalidade, mas com uma mente transformada, não mais a mente do mundo. Agora uma mente transformada pelo Senhor, uma mente que traz para nós uma vivência totalmente diferente daquilo que nós tínhamos vivido. Somos uma nova criatura. E você repara no final, a condicional. Qual é a condicional? Ele diz, para que vocês possam experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, é preciso se entregar ao Senhor e ter uma mente transformada. E por isso que Paulo vai continuar ali e começar a falar dos dons espirituais, porque não tem como nós termos os dons espirituais se não nos entregamos e nem temos uma mente transformada. Esses dons espirituais fazem parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Então, ele começa, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. E o que seria isso, irmãos? Paulo está falando com os irmãos de Roma. Tenham humildade, tenham moderação, tenham equilíbrio. Não pense mais do que convém. Entenda ali o seu lugar, não queira ser mais, mas ele também vem dizendo, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está explicando, não pense demais, mas também não pense de menos. E ele diz, como deve então pensar? Como nós devemos nos avaliar? Pela medida da fé. Entenda, a cada um de nós foi dada uma medida de fé. E essa fé aqui não é a fé salvadora, que tudo nós temos que fomos salvos. Porque pela fé nós cremos, pela graça do Senhor Jesus. Essa fé é um tipo de capacitação, é uma fé que capacita para que possamos realizar a obra desses dons que nós recebemos do Senhor. Então, ele dá a cada um de nós, ele repartiu a cada um uma medida de fé. Então, no corpo, irmãos,
Os seus irmãos que estão aqui hoje, cada um de nós tem uma medida de fé específica. E não é mérito de nenhum de nós aqui, porque foi o próprio Senhor que deu. É assim que ele está dizendo no texto, porque o Senhor que repartiu a cada um. Então pense que você faz parte da dinâmica e da vida da igreja. O Senhor te alcançou, te tirou do lamaçal do pecado, nos tirou, colocou os nossos pés sobre a rocha. Então, nós começamos a participar da vida da igreja, nos batizamos, e o Senhor então nos deu dons, segundo a medida da fé. Foi Deus que repartiu a cada um de nós. Por isso que você percebe uma diversidade. Cada irmão, com o seu jeito próprio, tem uma medida da fé e um dom que Deus repartiu. Então ele continua no verso 4. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando da unidade do corpo e da diversidade. Ao mesmo tempo que ele diz que nós somos um só corpo, ele também está dizendo que nós somos membros. São vários membros. Existe uma diversidade dentro desse corpo. E esse corpo que o cabeça é Cristo. Existe uma engrenagem funcionando dentro da igreja, na dinâmica da vida da igreja. E você e eu fazemos parte dessa dinâmica. Então, Paulo está querendo dizer aos romanos que, olha só, vocês são um só corpo. Nós vamos perceber que Paulo usa muito essa expressão, não só em Romanos, mas em algumas outras cartas também. Paulo fala muito do corpo. Ele gostava dessa expressão. Então ele está dizendo aos romanos, vocês têm vários membros, mas é um só corpo. Entendam que vocês precisam estar conectados. E a expressão aqui, irmãos, membros uns dos outros, no grego, às vezes tem palavras que não conseguem ser traduzidas com exatidão para o português, mas é uma ideia de pertencimento. Isso quer dizer que nós somos dependentes, interdependentes, estamos ligados, conectados um ao outro. O trabalho na casa do Senhor, segundo os dons que Ele deu na medida da fé, ele está conectado, não é solto. Nós não podemos pensar, não, eu faço o meu aqui, vou embora e eu não me importo. Não, está tudo conectado. Quando você entrou pelas portas, tinha um irmão que te recebeu, os louvores aconteceram. Mas enquanto nós estamos aqui, tem irmãos lá embaixo, a vida, a dinâmica da igreja está acontecendo, ela se move, ela é viva. E é o próprio Senhor que fez isso, dando dons e talentos segundo a medida da fé, que Ele mesmo repartiu. Então, Paulo queria que esses irmãos entendessem por quê. Havia uma rixa entre os judeus e os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, gregos, romanos. Existia uma guerra de ego ali na igreja de Roma. Então, Paulo estava alertando aos irmãos, olha, vocês são um só corpo. Não há necessidade disso. A igreja precisa trabalhar junta, conectada. E esse corpo é comandado pelo cabeça, que é Cristo. Esse corpo, irmãos, ele não caminha desordenadamente. Existe um comando da cabeça, assim como nós sabemos que o nosso corpo, são emitidos no nosso cérebro comandos para o nosso corpo, assim também Paulo está fazendo essa analogia. Nós somos um corpo, estamos conectados, existem muitos membros, mas eles não operam de maneira individual e solta. Eles estão conectados ao cabeça e dele recebem essa ordem. E essa ordem, qual é essa ordem, irmãos? É o que você está segurando nessa noite. É a palavra de Deus que nos guia. Já temos um caminho, um norte a seguir. Irmãos, nesse corpo, nessa engrenagem, todos devem servir. Não existe ninguém na igreja que não tem como servir.
Porque senão a palavra seria mentirosa. Ela deu a cada um, independente, dons. O Senhor deu dons. E segundo a medida da fé, foi Ele que deu. Então, não pense que você não pode servir na igreja. Porque o próprio Deus disse que você pode. Você precisa se encaixar nessa engrenagem. Nós precisamos nos avaliar, assim como nós lemos no verso 3, com humildade, e entender aonde eu me encaixo nesse corpo. Identificar os dons e talentos que o Senhor nos deu e nos encaixar no corpo de Cristo. Vê em que parte do corpo você pode edificar a igreja, porque esses dons que o Senhor deu, eles são especificamente para edificar a igreja. A igreja, irmãos, esse corpo, essa engrenagem, não é uma loja. Numa loja nós entramos, nós pegamos o que queremos, pagamos e saímos. Pelo menos é o que se espera, que se pague e saia. Não é assim que a igreja funciona. É como se você trabalhasse na loja. Você precisa ter um olhar atento, filtrado, para ver o que está precisando. Se você tem uma loja, você vai arrumar as prateleiras. Você vai deixar o chão limpo. Você vai ver se os funcionários estão cada um nos seus postos trabalhando. Assim é a igreja. Você não pode se enxergar como o consumidor que chega, pega e sai. Não. O Senhor tem dons para você, te deu dons. E você precisa exercitar, nós precisamos exercitar esses dons. Então, do mais novo ao mais velho, todos precisam trabalhar. Irmãos, ao contrário do que alguns pensam, você não precisa de um cargo. Você não precisa de um título para trabalhar e exercer esses dons. O texto foi claro. São diferentes dons. Aqui ele citou sete dons. Mas ele não citou um cargo específico. Coisas que foram criadas para melhorar o nosso trabalho depois no convívio da igreja. Mas, de repente, você sinta, não, mas eu não tenho um cargo ainda, ninguém me ordenou. Irmãos, trabalhe. Se achegue, se envolva com a vida da igreja. Porque como que muitos passaram por essa crise, se não todos, depois que a gente chega na igreja? Qual é o meu dom? O que eu posso fazer então? Mas as pessoas pensam muito sobre o cantar, sobre o pregar, porque acaba se vendo mais. Mas isso, de nenhuma forma, tem maior importância do que as outras coisas. E talvez você passou por essa crise também, de saber como que eu faço essa avaliação. É na vida da igreja, é estando junto, é participando das atividades. Porque num belo dia, numa ocasião, pode ser que você entenda de tecnologia e você veja um irmão numa situação que não está conseguindo, você vai lá, deu 2 tiques e resolveu. Olha aí, você já começa a perceber aonde você pode ajudar, aonde você pode servir. Esse é um tipo de serviço. E existem vários outros. Então, você precisa ir testando. De repente, você é um irmão que não fala tanto. Mas todos vão trabalhar, irmãos. Então, vamos seguindo. No verso 6, ele diz, temos, porém, diferentes dons. Segundo a graça, repare que Paulo está sempre dizendo, segundo a graça. Paulo deixa isso claro para dizer que não é um mérito dele, ou não é um mérito daqueles que vão receber esses dons. É o próprio Senhor que tem dado pela sua graça. Não é o intelecto, não é a eloquência, não são a posição social e nem quanto ganha. É o próprio Senhor que está distribuindo pela sua graça. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada.
Se é profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Ministério aqui, irmão, é a palavra no grego que remete a serviço. É serviço, dar apoio. Diaconia. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, que quer dizer lidera, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, são 7 dons aqui. E Paulo vem, nós não vamos hoje nos ater a esses dons em específico, porque existem 5 listas de dons. Elas estão em 1 Coríntios, onde tem 2, tem também em 1 Pedro e em Efésios, capítulo 4. Então nós não vamos falar das listas de dons hoje, porque não teríamos tempo. Mas Paulo aqui está incentivando os irmãos de Roma a praticarem, a não ficarem parados. Ele está dizendo aqui bem claro, se você faz isso, então faça com alegria, se contribui com generosidade. Eu quero que você entenda que exortar, porque às vezes a gente tem um entendimento diferente, significa encorajar ou dar ânimo. Então, exortar não é sempre estar ali apertando, não, chamando atenção. Exortar quer dizer aqui, encorajar, dar ânimo. Porque às vezes nós, as palavras ainda não são tão claras. O que preside, como eu falei, liderar. Irmãos, você percebe aqui que tem dons aqui que todo mundo faz. Todos devem contribuir. Sim, todos devem ter misericórdia. Porque é uma ordenança do Senhor para que sejamos misericordiosos, amém? Então, você entende que você, mesmo que você não esteja aqui falando de um dom específico, você vai praticar esses dons. Além, tem pessoas que vão se sobrepor, porque elas receberam esse dom do Senhor e aquilo vai ficar muito evidente. Tem pessoas que têm um coração misericordioso, pessoas que contribuem com muita generosidade. Mas todos vão fazer isso. E misericórdia, irmãos, eu me recordo do rei Davi, né? Podemos ter ele como exemplo. Apesar de ser a Rosirio, né? Nós estamos vendo a série do rei Davi na praia, muito boa, por sinal, se você tiver a oportunidade, veja. E nós sabemos que Davi era um homem de guerra, né? Depois se tornou um homem de guerra. Era pastor de ovelhas, se tornou um homem de guerra, um homem de batalhas. Mas fica muito evidente que Davi era um homem misericordioso. Davi teve chances de matar Saul e entre outras ocasiões. Tanto que é citado como um homem segundo o coração de Deus, porque ele exercia misericórdia. Então, irmãos, pense e medite sobre essas questões, dons que o Senhor deu a você e de repente você tem estado parado. E se você parou, alguma parte está sendo sobrecarregada. Então, eu já caminho aqui para o final e nós vamos ver algumas aplicações, pensar sobre como essas coisas vão acontecer na nossa vida. Aos que servem, façam um autoexame. Como você tem pensado sobre si, servindo aos irmãos? Qual tem sido o seu pensamento? Pare hoje e pense. Você tem servido com o seu melhor, da sua vitalidade, como a gente leu nos versos 1 e 2? Será que nós entregamos muito menos do que deveríamos entregar? Irmãos, entenda que nós glorificamos a Deus sim com os nossos dons, mas os dons foram feitos para a gente servir a igreja, para a gente edificar um ao outro. Porque o pastor prega, mas tem um irmão
que serve como ensino. Ele prepara estudos. Então ele vai abençoar a vida do pastor, da igreja. Tem irmãos que tocam. Tem irmãos que te recebem com um sorriso lá na frente. Talvez eu não seria tão simpático para estar ali. Mas tem irmão João, um sorriso bonito, que faz a diferença, irmãos. Você ser recebido com um sorriso, com um abraço. Por quê? Por que você não está ali? Porque de repente não foi dado esse dom a você, mas tem outros. Então entende como um vai edificar o outro? Nem todo mundo faz a mesma coisa. É isso que Paulo estava falando. Não precisa haver essa briga, essa guerra de ego entre os irmãos de Roma, porque o Senhor distribuiu dons. Então, irmãos, pense de si mesmo, assim como a gente leu no verso 3, como que tem sido o seu serviço ao Senhor e aos seus irmãos. É possível que uma parte do corpo esteja sendo sobrecarregada, se você estiver só olhando. É possível, é bem possível. Existem várias áreas para a gente servir. E se você tem dons e talentos e está parado, alguma parte poderia estar sendo beneficiada e não está. Você é uma parte ativa e saudável do corpo de Cristo? Ele falou do corpo. Não adianta nós só sermos membros do corpo. Mas essa parte do corpo precisa estar saudável, ativa. É bem verdade que quando nós machucamos ou quebramos uma perna, nós ficamos impossibilitados de se locomover normalmente. Então nós temos que fazer o quê? Ou pegar uma muleta, ou uma cadeira de rodas, para que a gente possa se locomover, porque uma parte do nosso corpo foi comprometida. Então, pense, será que eu estou saudável? E saudável é, lá no verso 1 e 2, lembra? Ter uma mente transformada pelo Senhor e se entregar a Ele com a sua vitalidade. Aí sim nós seremos uma parte saudável. Não podemos fazer só por fazer. Talvez você esteja desanimado, cansado, ou até com raiva. Nós sabemos, irmãos, que a igreja ela tem problemas. Se não fosse assim, Paulo não tinha escrito de algumas cartas tratando de problemas da igreja. Pode ser que você hoje não esteja trabalhando porque você ficou chateado. Ou porque você pensa da seguinte forma: eu já fiz muito. Mas será que é a época de você encerrar a carreira? Ou talvez você só esteja desanimado. E aí, como nós lidamos com essas questões, irmãos? Nós temos que lidar com essas questões entendendo que o Senhor Jesus Cristo é a nossa motivação. O que Paulo disse lá em cima também é uma lembrança aos irmãos de Roma. Pensem aonde vocês estavam. O Senhor te alcançou, te trouxe para perto, te deu uma salvação, te colocou no corpo. Será que nós seremos ingratos a ponto de enterrar os nossos dons simplesmente e não servir mais? Então, como resolver? Irmão, se está chateado, conversa com quem está chateado. Se está desanimado, procura os irmãos, vamos orar. Irmãos, estou desanimado. Então vamos se juntar, irmãos, pega 2, 3, vamos orar. Porque a nossa motivação deve ser sempre o Senhor. Ele é a nossa esperança. Vamos então parar e ficar prostrados, desanimados? Os dias passam e as horas. E não podemos perder tempo, irmãos. Queria que você meditasse nessa noite sobre essas coisas. Foi o Senhor, irmão, o próprio Senhor que nos deu os dons e talentos.
Não existe outro motivo. Esses dons e talentos não são para que a gente se promova. Esses dons e talentos não é para que a gente, sei lá, se sobreponha de alguma forma ao irmão, dizendo, eu sei fazer isso, sou bom nisso, no que faço. Porque não é mérito seu, foi o Senhor que te deu. Então, irmãos, precisamos meditar nessas coisas. Porque se elas ficaram escritas na carta aos Romanos, é porque nós precisamos ou vamos precisar em algum momento dessas instruções. Nós temos dificuldades na igreja, mas há resposta para todas elas aqui, irmãos. Então, diante disso, feche seus olhos, nós vamos orar. Antes disso, eu queria ler, você pode ficar com os olhos fechados mesmo. Aqui em Efésios, o que Paulo diz: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Deus, foi o Senhor que nos falou, Pai. E nos dobramos diante da Tua palavra e das instruções que são dadas a nós pelo Senhor. Nós te pedimos misericórdia, Pai, para que o Senhor ilumine as nossas mentes diante da nossa limitação, para falar e para entender as Tuas palavras, Senhor, mas o Teu Espírito não existe limitação, e Ele sonda os nossos corações, e Ele pode de maneira muito clara, como uma água transparente, Senhor, sondar tudo que pensamos e tudo que fazemos, e por isso, Senhor, ilumina as nossas mentes para o serviço na Tua casa, de como devemos com amor servir os nossos irmãos. E se há, Senhor, arrogância em nossos pensamentos, e se há, Senhor, falta de compromisso no nosso ser, se nós priorizamos tantas atividades e menos as coisas da Tua casa, não nos atentamos aos dons e talentos que o Senhor nos deu, nós pecamos contra o Senhor. E nós te pedimos, Deus, tenha misericórdia de nós, do mais novo ao mais velho, Senhor. Porque não vamos conseguir passar, Senhor, sem ser vistos pela Tua régua. Então, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Que essa palavra, Senhor, como todas as outras que serão pregadas, que o nosso coração seja uma terra boa, Pai. E que essa semente possa germinar e possamos, Senhor, caminhar como uma igreja saudável, Pai, que tem erros, sim, dificuldades também, mas que não param em seguir o Senhor, em prosseguir em Te conhecer, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. E, Senhor, nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.